Olá, sou a Vânia Catóia, nós estamos aqui para a realização de um passo de pintura em madeira. A gente vai trabalhar com os pincéis Pinktor e Tigre nas referências. 443, tamanho 20. .533, tamanho 16. Trincha 185 de 1 polegada. Pincel 527, tamanho 16, o rolo manchado e a lixa para madeira grão 220. A gente vai começar aqui na plaquinha de MDF. A gente vai passar com a trincha 185 de 1 polegada, uma camada de tinta PVA branca. Essa trincha é de filamento sintético, é própria para pintura em madeira, cerâmica, gesso. Você precisa pintar uma superfície maior, aí a gente pode utilizar a trincha para agilizar o trabalho. Apliquei em toda a peça a tinta PVA branca, eu vou aguardar a secagem dessa tinta. Eu vou lixar com a lixa para madeira grão 220. A superfície já ficou lisinha. Eu vou passar com o pincel 443, tamanho 20, 2 demãos de tinta marfim. Vou aplicar a tinta marfim até a peça ficar totalmente coberta. Tanto a tampa, né, quanto a parte de baixo. Então, a gente vai começar aqui pela nossa tampinha. Então, com a tampa e o pincel 443, tamanho 20, a gente vai aplicar uma demão de cola gel, espalha bem. Aí a gente vem com o guardanapo. A gente vai tirar as 2 películas do guardanapo para facilitar a colagem, para não descolar depois. Aí eu vou esticar aqui no guardanapo e começar do meio para as pontas e vou alisando, para que ele não fique enrugado. Aí, com a ajuda de um saquinho plástico, a gente vai alisando o restante. Eu vou deixar secar um pouquinho esse guardanapo para lixar o excesso. Na parte de baixo da nossa caixa, na parte de fora, a gente vai utilizar o rolo manchado para fazer o efeito de manchado. Aqui a gente tem um pouquinho de tinta marrom, eu tenho que deixar essa tinta bem diluída. Então a gente vai colocar bastante água nela, deixando ela bem líquida. Ela tem que ficar bem aguada, como se fosse uma água colorida. Quando a tinta estiver bem aguada, a gente vai com o pincel 443, tamanho 16. A gente vai aplicar com esse pincel a tinta na lateral da caixa. E aí vem com o rolo e puxa para fazer o efeito. Vou secar e vou fazer a outra lateral. Vou fazer isso em todas as laterais.
Fiz todas as laterais, agora eu vou fazer aqui no fundo também. No fundo, como é uma área maior, eu vou ter que colocar um pouco mais de tinta, para que não seque, dê tempo de eu vir com o rolo formando os desenhos. Aí vem com o rolo e vem do outro lado, para dar emenda. Aí é só secar. Então a peça já está toda seca, né? Já está pronto o efeito do manchado. A gente vai trabalhar agora aqui na borda. Com o pincel 533, tamanho 16, a gente vai pintar essa borda para dar o acabamento na nossa caixa. A gente já pintou toda a borda, já deu o acabamento. Agora, para finalizar a parte de baixo, a gente vai sombrear com o pincel 527, tamanho 16. Então, eu vou umedecer o pincel, ele é o pincel chanfrado, vou tirar o excesso de água num pano, vou colocar na tinta preta só na ponteira, tá? Só na pontinha do pincel, e vou apoiar e vou deslizar até o final. Eu vou e volto. Eu vou estar deslizando essa tinta para fazer o sombreado. Lavo sempre o pincel, umedeço. Eu vou fazer o sombreado em cima e embaixo. Então, a lateral da caixa vai ficar sombreada embaixo e em cima. Eu vou fazer isso em todas as laterais. Então, todas as laterais já estão sombreadas. Então, a parte de baixo agora é só envernizar com o pincel 443, tamanho 20, o verniz acrílico fosco. A tampa, a gente tinha guardado um pouco a secagem da cola gel, então a gente vai pegar um pedacinho da lixa Mestre grão 220 e a gente vai lixando o guardanapo aqui para tirar todo o excesso. A lixa já vai tirando ele certinho, ele já vai ficar com um acabamento perfeito. Para finalizar, a gente colocou um recorte a laser aqui com a cola branca. Aplicou. Aí é só passar o verniz em toda a caixa e tá pronta aí a nossa caixinha de documentos para deixar tudo mais organizado aí em casa.